Olá a todos, eu sou Daniela, mas no livro eu sou a Kunda, que é o pseudônimo que eu adoto. E eu tô aqui, eu com o Vitor, que fez as ilustrações do livro também, para poder conversar um pouquinho com vocês, né, Vitor? Então, é difícil a gente falar sobre um livro depois que ele está pronto, principalmente um livro que vem na forma de poemas, porque tem toda uma história, tem todo um encontro de pessoas, tem tempo que passa, tem ano que esse livro está em edição, e é difícil a gente poder escolher qual parte que a gente começa para poder contar sobre ele, né? Não é uma história que a gente conta, é um poema que são poemas que a gente usou. E eu estou aqui a pensar por onde que eu começo para poder falar, né? Talvez do nosso encontro, né? Eu sou mãe de uma criança que foi aluna do Vitor, e nesse encontro na escola eu conheci o Vitor e o trabalho dele, e principalmente o trabalho dele não como ilustrador, mas com as pinturas que ele sempre fazia, que nos encantava muito. E certa vez o Vitor, não sei se você quer contar essa parte. Final da aula, né? Um dia eu procurei o Vitor para poder falar desse projeto, que era algo que ainda era muito guardado no meu coração e que eu não tinha a menor noção de que ia chegar no que chegou hoje, né? Não sei se você quer falar, Vitor. Estava indo embora do trabalho, né? Cansado. Me despedindo de todo mundo. Uma mãe correndo, né? Vitor! Um projeto para você, uma ideia. Ela me apresentou os poemas, achei muito bonito. E ela perguntou se eu gostaria de ilustrar. E eu falei que eu não sei se eu conseguiria fazer. Eu tinha uma estagiária muito querida, artista plástica. Falei que ela poderia me ajudar. E comecei a trabalhar, né? Fomos trabalhando junto, né? Pelo telefone, trocando as imagens. Esses primeiros encontros eu acho que são sempre muito tímidos, né? A gente tem uma vontade de algo que a gente nem decifra exatamente o que é, né? Então eu tinha poemas escritos, eu tinha uma ideia rascunhada, eu procurei o Vitor, acho que pelo encantamento em primeiro lugar, né? Que a gente, sei lá, tem profissionais ilustradores, né? Não era essa a sua profissão, mas o encantamento com o seu trabalho e a vontade de alguma coisa acontecer a partir dali, né? Acho que foi nesse sentido que a busca por ele aconteceu, né? E tudo que veio depois, né? Eu tinha uma referência de uma primeira imagem nessa história. Não sei se tem uma história no livro, mas ele não é um livro contado, ele é um livro de poema, né? Mas tem uma história ali que a gente, quando lê os poemas, de alguma forma a gente acompanha. E eu tinha talvez a imagem da primeira ilustração, o primeiro poema e a primeira ilustração tinha essa referência. E foi o que eu falei com o Vitor, de uma menina que avistava uns montes, e que ela estava mais ou menos sentada, e que ela olhava, não sei se era o pôr do sol, não sei se é o passar do tempo. E esse rascunho eu que não sei fazer nada, tinha para poder entregar para o Vitor. E a partir de então ele construiu tudo, né? De desenho. Lembrei de um outro encontro nosso, um encontro com as famílias, e eu falei do ciclo das cores na educação. Isso. Fiz um desenho, as famílias desenhavam junto comigo, os pais e as mães. E aí, de repente, teve uma mãe que começou a chorar, assim, a mesa toda molhada, foi todo mundo embora, e a Dani ficou. E era sobre o ciclo das cores, né? Aí eu lembro de você falar assim, puxa, eu quero muito isso pra minha vida, né? Aí a gente conversou mais um pouquinho, nos despedimos e acabou que o ciclo das cores, né, na capa, né, cada desenho a gente usa pedaços do ciclo das cores, né, e o final a gente usa de novo, né, todo esse ano, toda essa gama de cores, né, entre a luz e as sombras. Bacana. Né? Eu acho que uma característica do livro é que a gente, eu não sei se isso acontece com todos os livros, né, que eu não tenho tanta experiência assim, mas algo que acontece muito nesse livro é de cada coisa ter muita coisa, né? Então quando a gente olha para uma ilustração, tudo aquilo foi muito pensado, né? Você está falando aí do ciclo das cores, as cores foram muito pensadas, tanto que, não sei, assim, as pessoas talvez não tenham essa noção, mas eu acho que tem esse sentimento, porque quando olha, tem essa admiração e esse encantamento que eu acho que tem a ver com isso tudo que a gente pensou de mínimos detalhes. Talvez até assim, na minha parte, né, que são poemas que foram feitos na forma de aldrabia.
E aí, Aldrabia é um poema que ele é originário aqui de Minas Gerais, da região de São João del Rei, Mariana. É uma forma poética que ela é minimalista, porque são 6 versos, a Aldrabia, mas são 6 versos de uma única palavra. Então são 6 palavras, né? É uma frase, 6 palavras. São versos na vertical, uma palavra em cima da outra, né? Como o próprio título do livro, né? Que é uma Aldrabia. Então, todo livro é escrito em aldravias, e a própria palavra aldrabia significa, quer dizer, não sei explicar exatamente, mas é aquela maçaneta de porta, né? Antigamente que a gente batia para entrar, né? Não sei que nome que eu chamo isso, maçaneta. E que sugere essa figura de linguagem da metonímia, né, de a gente poder olhar algo e ver outras coisas, da gente ter um nome e ter outras referências. E um poema tão, né, assim, tão nesses versos, tão minimalista, assim, e que traz pra gente tanta coisa. Quando eu vejo um leitor, a própria música que aconteceu depois, né, quando eu vejo as pessoas cantando, ou as pessoas imaginando e vendo desenhos, e depois contando as suas narrativas, os seus trabalhos de conclusão de curso que vem depois, de uma Aldrabia nasce isso. E não é só na Aldrabia, eu acho que todo o livro, assim, as ilustrações, o texto, a gente pensa em muita coisa e escreve aquilo ali, que tem muito pensamento no livro, né? Tem muito trabalho no livro. Tem toda uma ideia antroposófica no livro também. Ele foi pensado na quadrimembração antroposófica, na trimembração antroposófica, mas não tem nada escrito ali como texto científico, está ali marcado, né, Vitor? Sim. A música, né, que eu acabei fazendo em parceria com o Alexandre, enquanto eu ensaiava com ele para compondo as músicas para o nosso disco de duo, eu estava desenhando, apresentei as ilustrações para ele e acabamos aproveitando trechos de músicas do disco, fomos colocando as letras e no final foi encaixando, né? Acabamos fazendo as músicas. Acho que uma coisa interessante que antes de morar em Juiz de Fora, eu morei em São João del Rei 3 anos, né? Então quando você me falou das Aldrabias, São João del Rei, foi também uma lembrança muito boa. Né? Pois é. É isso, o livro ele é todo cheio desses simbolismos de coisas simples, mas que nos remetem a algo profundo. Tem essas palavras, inclusive, estão ali. Ele tem algo que também acho que é muito próprio meu e do Vitor, apesar de eu ter feito a escrita, mas foi tudo muito conjunto, assim. A palavra curumim eu acho que é muito nossa, né? E a menina que ela é descrita no livro, que ela é ilustrada no livro, ela em algum poema, no início e no final, ela tá lá o nome curumim, e ela a gente pegou, né, como uma criação nossa, uma filha nossa, e essa expressão ela ficou muito marcante no livro também, de se pensar numa criança que acompanha o mundo, o acontecimento do mundo e o passar dos tempos, né? Tanto que, não sei se você quer colocar essa parte, disso a gente, até de trás para frente também, a gente consegue ter algum acompanhamento do livro. Sim. Né? A gente tem uma passagem do tempo, né, do livro de frente para trás, e a leitura também de trás para frente acaba tendo uma segunda leitura. Né? Então, nós estamos em 2021, eu acho que foi final de 2019 que isso começou a acontecer, e algo que também é muito presente para mim no livro que fica pronto agora, em 2021, é que ele também conta tudo para mim desse período que a gente vivencia, de pandemia, de isolamento, de olhar o acontecimento do mundo de uma certa forma distante, vendo com aquele olhar simples de uma criança e com o passar das épocas e das eras acontecendo. Foi nada pensado nisso, mas é essa coisa que a poesia nos traz, né? Quando a gente olha para ele, a gente também consegue ver a nossa própria história nesse decorrer desse ano, talvez, né? Isso para mim é muito marcante, apesar de nada disso ter sido pensado. Eu acho que isso que é bacana também num livro, ou num livro de poema, ou na própria poesia, que é a gente poder ver o que do simples acontece a partir do olhar do leitor, a partir do que acontece depois que a poesia está ali escrita. Para mim isso foi marcante. Enfim, é isso. Tá bom. Eu espero que vocês gostem. Menina terra, semente desse
projeto, né, desse álbum Corda Tênue, que acabou virando um objeto, já tinha um desejo de virar um CD de música,
E aí, em 2020, surgiu um edital e a gente ficou pensando que a gente queria participar do edital, como é que seria. Então, a gente fez uma parceria do bordado livre, né, que eu produzo, com as músicas do Alexandre. E aí a gente falou assim, vamos criar um clipe, né? Várias músicas tinham uma sugestão narrativa, mesmo sendo música instrumental. E aí, então, eu bordei essa narrativa de uma primeira música. E quando surgiu a ideia, então, de lançar o CD, a gente começou a pensar que poderia ser também um objeto que conversasse com o bordado livre, né? E aí, bom, a gente tem milhares de ideias, se o bordado ia embrulhar o CD, se o CD ia tampar o bordado. E aí a gente chegou nesse objeto final, né, que a nossa ideia é uma carta que vem do antes, né, é um projeto que quer olhar para trás, então o tempo do bordado também traz essa delicadeza de um tempo mais calmo, de um tempo demorado. As músicas também têm essa referência anterior, né? As narrativas que estão por trás dos movimentos da música também tem essa referência, né? Tem uma música em homenagem ao Lampião, dessa resistência que teve no sertão. Tem uma música dedicada à infância, né? Dessa sonoridade que a criança traz nesse percorrer do entorno, de quem está tocando, de quem está vivo, né? Então, são várias outras obras que também têm esse desejo de contar, mas que não é pela palavra. Então, encontrou no bordado essa possibilidade de trazer esse rastro, né? Não uma ilustração que conte exatamente uma narrativa, mas um rastro narrativo do que a música sugere. E aí também a gente ficou pensando que a gente queria trazer isso no encarte, né? Como é que também poderia ser um encarte que reunisse toda essa narrativa. E aí foi um segundo encontro também das composições junto com uma ilustradora, que é a artista plástica, Thaís, que também vai contar um pouco do processo dela. E aí ela fez uma ilustração que traz aí todos os nomes das músicas, né, e tentando encontrar esses lugares, né, esses ambientes que também a sonoridade da música apresenta. Então, o projeto é um pouco isso, assim, é um objeto para ser tocado, né? Ele tem essa dimensão tátil de você receber na mão, você abrir, encontrar o bordado e, por fim, encontrar a música que vai depois fazer todo esse caminho também de volta, né? Dessa produção de narrativa do próprio público, espectador, ouvinte e pessoa viva.
aproveitando para agradecer a presença de vocês todos aí, né? Eu acho que a Gabi já resumiu bastante o que é o projeto, né? O Vitor introduziu com a Dani, né? Uma parceria que a gente foi achando, foi encontrando essa parceria, né? São as músicas, enfim. Eu acho que o lançamento já explicou tudo direitinho, né? Então é agradecer a parceria do meu compadre Vitor, né? Pelos arranjos, né? As novas músicas, né? Yaya, que a gente compôs junto num momento tão triste e ao mesmo tempo feliz, entendeu? Que às vezes você precisa de pouco espaço para ganhar espaço, né? Então agradecendo, tá? O momento triste é que eu tava me mudando de Juiz de Fora, né? Faltando 2 semanas para me mudar, a gente começou a compor essa música, né? Me mudei, a gente retornou para gravar o CD, né, o nosso duo. E durante os ensaios do duo que a gente acabou pegando material do duo para... E coisas antigas que foram aparecendo, né? Foram ressurgindo, né? Acho que essa coisa da ressurreição apareceu muito no nosso trabalho, né? Músicas que eu já havia composto aí há 10 anos atrás reapareceram com os arranjos do Vitor, né? Renascentista, em particular, né? Foi bem interessante. Então, obrigado aí pela... Eu antes de a gente encerrar essa parte, queria contar uma história muito interessante minha com o Alexandre. O Alexandre fui apresentado, músico, compositor, eu era professor, compositor, e o Alexandre me chamou para fazer uma parceria, né, que daria nesse disco. E eu todo empolgado, que bom, poxa, eu adoro ensaiar, Alexandre. Adoro. Nossa, eu gosto mais de ensaiar do que me apresentar. E o Alexandre falou, eu odeio ensaiar. Aí nós nos conhecemos assim. Nos opostos. Nossos ensaios foram sendo criados, né, a partir dos encontros, das conversas, foram pegando forma, começamos a compor juntos. E eu acho que uma música muito significativa que não está na nossa apresentação hoje, mas está no disco, que é o Arcordes, né? E o ar da sanfona. Acho que a gente tá falando, eu queria mostrar só um pedacinho do que a gente fez ontem, né? Ontem a gente ficou 3 horas, né, que o Vitor chegou de São Paulo fazendo a viagem e tal. Tomou uma cervejinha, claro, que ninguém de ferro. E ficamos 3 horas fazendo a mesma... Tentando achar uma música. E a gente vai tocar só um pedacinho pra vocês. Né? Só pra, nova, é uma música nova, tá fora do álbum, né? A gente vai fazer só um pedacinho dela, só pra passar o... Choro de Matuto. Choro de Matuto.